o Natan falou sobre Noé, a qual Deus lembrou dele. E eu lhe faço uma pergunta: entre os louvores cantados, entre os textos lidos, se Deus não te amasse, se Deus não te salvasse, onde você estaria hoje? Se Deus não tivesse misericórdia de você, se Deus não levasse o Evangelho até a sua casa, o que seria de você? É sobre isso que nós vamos falar. Que amor é esse? Por que Deus nos amou? Sabemos que somos pecadores, somos miseráveis. Talvez você ache que você tem algo de bom, mas segundo a nossa doutrina, somos totalmente depravados, totalmente corrompidos de pensamento, de olhar, de intenções. Mas Deus teve misericórdia de nós, baseado, e eu os convido a ler, o Evangelho de João, capítulo 3, verso 16 a 21. Um texto conhecido, um texto que muitos sabem de cor, é lido, é decorado pelas nossas crianças, mas ele carrega muita teologia nesse texto. João 3, 16 a 21, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o Filho ao mundo, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crer no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de que não serem arguídos as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que o Senhor abençoe a tua palavra lida. Meu querido irmão, o texto é conhecido, é uma resposta a Nicodemos, a qual no capítulo 3 ele inquire a Jesus e começa a fazer perguntas sobre a salvação. Sendo ele um principal dos sacerdotes, talvez já num homem de meia idade, havia uma inquietação da sua alma, sem saber qual que seria o futuro dele. Se ele verdadeiramente era o Filho de Deus. E ele começa a questionar Jesus. Ele vai de forma sorrateira, escondido, à noite, procurar Jesus. E muitas vezes passamos anos e anos e ainda não temos um encontro verdadeiro com Cristo. Sabemos todas as teologias relacionadas a Deus. Conhecemos vários textos da Bíblia, mas será que você já nasceu de novo? Será que você se sente amado por Deus? Será que você se sente acolhido, adotado por Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, uma maneira que não podemos compreender, porque desde a fundação do mundo já estava prescrito que Jesus deveria vir ao mundo e morrer por nós pecadores. Em Gênesis capítulo 3, o homem cai no pecado, e Deus toma a primeira ação de amar ao homem, de matar um novilho, uma pele para cobrir os pecados de Adão e Eva. Foi a primeira ação de Deus de amar o homem. O homem já estava se escondendo de Deus, o homem já estava procurando fazer os seus meios de se esconder da presença de Deus. Se cantamos que o nosso Deus é onipotente, onisciente, e Adão ali tendo aquela relação íntima com Deus, ele tem a ousadia de se esconder de Deus. E muitas vezes achamos que os nossos pecados não estão passíveis aos olhos do nosso Deus.
Mas Deus nos amou e enviou o seu Filho antes da fundação do mundo para morrer por nós. Por isso esse amor, ele é imensurável. Não podemos medi-lo, não podemos compreender este amor. Será que você daria o seu filho para morrer por alguém? Será que você teria a capacidade de doar o seu filho em detrimento da vida de alguém? Mas Deus, na sua imensa bondade, na sua imensa misericórdia, já em Isaías capítulo 53, Ele promete, Ele faz a profecia, que Ele vai moer Jesus, Ele vai crucificá-lo, Ele vai pendurar no madeiro por mim e por você. Como demonstrar, como mensurar este amor? O texto fala que porque Deus amou o mundo estava caído, o mundo estava destruído, o mundo não busca a Deus. É só olhar, há lugares vazios nesse templo. Quantos templos estão espalhados aí neste horário? E quantas pessoas estão buscando as trevas? Estão buscando os prazeres deste mundo, estão na ganância do poder, do dinheiro, do status, da fama, e não estão buscando a Deus. A maneira que Deus teve de fazer essa reconciliação dele para conosco foi enviar Jesus para morrer por nós. Por isso é necessário que tenhamos um olhar para a Bíblia, porque Abraão, chamado o pai da fé, era um homem idólatra, um homem que estava idolatrando e fazendo ídolos, mas Deus teve um olhar de misericórdia por ele, e o chamou, e falou: você será pai de uma grande nação. É como muitos de nós, que fomos chamados no meio do pecado, chamados no meio de uma podridão, chamado às vezes na infância, na adolescência, na idade adulta. Talvez você teve o privilégio de nascer num lar evangélico, mas talvez o seu pai, havia muitos pecados no coração dele, e Deus também o resgatou, e o chamou, e você teve o privilégio de nascer no lar evangélico. Louvado seja o nome do Senhor. Como Deus também chamou os descendentes, e teve uma promessa diante de José, a qual ele vai lá para o Egito. Desde a sua adolescência, Deus já amou a José, e ele vai para o Egito, e aquele povo cresce e se multiplica ali, e o povo já não buscava a Deus, e a impiedade foi se aumentando, até que Deus olha com um lar de misericórdia novamente, e chama Moisés. Se Deus não tivesse chamado Moisés, o que seria daquele povo? O que seria daquela nação? O que seria daquele povo? Como que eles sairiam dali e iriam para a terra prometida? Muitas vezes nos acostumamos com o Evangelho, acostumamos com a graça, acostumamos até com o pecado. Se Deus não tiver misericórdia de nós, seremos como o povo de Israel, que volta e meia foi levado a cativo, foi levado à escravidão, e passaram anos e anos, gerações inteiras, sobre o jugo de outras nações, por causa do seu pecado. Se Deus não tivesse misericórdia deles, e os resgatasse, com a mão poderosa, os trouxesse para o seu lado. Muitas vezes, estamos como o povo de Israel, cantamos esse grande amor, mas não valorizamos este amor. Quantas pessoas negligenciaram estar hoje de manhã na Santa Ceia? Meu querido irmão, se você deseja estar na comunhão dos santos com Jesus, você deveria fazer todo o esforço necessário para estar na Santa Ceia. Porque só aqueles que têm comunhão com Deus e comunhão com os santos estará nas bodas de Caná. E muitas vezes negligenciamos a obra redentiva de Cristo.
deveríamos chorar de vergonha, deveríamos ter um contrimento da nossa miséria diante da ceia do Senhor, porque somos indignos, somos malfeitores, somos pecadores. Se Deus não tivesse amor por nós, nem no templo entraríamos. Somos gentios, somos rejeitados, mas o amor de Deus foi propício para mim e para você, e nos escolheu para sermos seus filhos. A mesma sentença desse texto, há um amor, há uma compaixão, mas para isso é necessário que creiamos neste amor. Era necessário que Nicodemos cresse que Jesus era o Filho de Deus. O judeu crê em Deus, mas não crê em Jesus. O islamita crê em Deus, mas não crê em Jesus. Os espíritas até creem em Deus, mas creem nos seus santos. Os católicos creem em Deus, mas reverenciam a Maria e os seus santos. Muitas pessoas admiram Deus, até creem na criação, mas não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Por isso fazem promessas, por isso fazem penitência, por isso fazem obras para agradar os seus deuses, porque eles não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Nicodemos conhecia toda a lei, mas era necessário que ele nascesse de novo. Você reconhece Jesus como Filho de Deus? Você crê verdadeiramente que Jesus morreu pelos seus pecados? Você verdadeiramente crê nisso? A ponto de dar a sua vida em prol de uma perseguição evangélica que se vier a acontecer por amor a Jesus? Os primeiros cristãos receberam esse título de cristãos porque eles pareciam com Cristo, andavam como Cristo, falavam como Cristo, porque eles criam nessa morte e nessa ressurreição. Muitos já deixaram de crer. É só olhar o hall de membros da igreja. Quantos que aqui já passaram? Quantos que aqui já frequentaram? Quantos que aqui já adoraram o Senhor? Quantos que aqui já choraram? Já se ajoelharam na presença de Deus, mas pararam, deixaram de crer no Cristo, deixaram de reconhecer este amor e amaram as trevas, amaram as coisas deste mundo, e as suas obras hoje são más. Se o Senhor não os amar, se o Senhor não for lá os resgatar, eles continuarão praticando as obras más. Por isso, no verso 17, diz assim: porque Deus enviou o Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Evangelho é pregado a todas as nações, é pregado a todos os povos, é pregado a todo momento. Nas nossas mídias sociais, há versículos, há anúncios, há posts, é falado o nome de Deus de várias formas. Mas este mesmo país, este mesmo povo, tem tirado Deus de todas as suas vidas. Tirou o Deus da escola, tirou o Deus das empresas, tirou o Deus das repartições públicas, está tirando o Deus da família, e está até tirando o Deus da igreja. Porque muitas igrejas têm adorado seus pastores, seus líderes, e não têm adorado o Deus verdadeiro. Mas esse Jesus há de julgar a todos, há de destronar todos esses que profanam o nome do nosso Deus, porque Ele é um Deus santo, é um Deus que é zeloso pelo seu nome. Quanto mais a nós que temos nenhum conhecimento de Deus, não podemos explicar com as nossas palavras
Se Paulo, com toda a sua eloquência, não soube distinguir, e ele fala, ó, profundidade da riqueza, do conhecimento, da sabedoria, quanto mais eu e você, e muitos homens não têm amado, não têm sentido, não têm reconhecido esse amor de Deus. Por isso que eles estão fazendo essas atrocidades, estão fazendo essas maldades, porque o seu coração está corrompido, está cheio de ódio, está cheio de amargura, está cheio de rebeldia contra o próprio Deus. Por isso que eles fazem o que querem, por isso que eles violentam os seus corpos, por isso que eles profanam os seus corpos, porque eles não querem o amor de Deus. Por isso eles serão julgados. Verso 18 diz assim: quem nele crer não é julgado, o que não crê já está julgado, portanto não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quantas vezes olhamos para alguns textos da nossa Bíblia e deparamos com os personagens, como foi citado do próprio Davi, que foi um homem que cometeu pecados, que errou, que falhou, mas ele se arrependeu. Muitas vezes olhamos para as cartas de Paulo e ele mesmo vai falar: aonde superabundou a graça, agora vamos praticar mais pecado? Para que o amor de Deus seja maior que isso? Cantamos que o amor de Deus não separará de nós, mas a luz e as trevas há separação. Se ficarmos praticando pecados, se ficarmos fazendo obras más, o amor do Senhor não está conosco, porque é necessário que tenhamos uma vida de arrependimento. O nascer de novo é uma nova criatura, é um novo linguajar, um novo pensamento, uma nova forma de viver, e devemos perdoar aquele que tem nos ofendido, devemos ministrar perdão àqueles que têm nos machucado, mas não podemos praticar nenhum pecado, porque cada flagelo de Cristo ali na cruz, quando Ele está ali no Getsêmani rogando ao Pai: passa de mim esse cálice, existe outra forma de você salvar essa humanidade, era por cada pecado que Ele estava orando. Ele estava olhando para mim e para você, estava olhando para a Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, que no ano de 1982 foi constituído este templo, que haveria homens e mulheres aqui adorando o nome do Senhor, estariam confessando os seus pecados, e agora eu vou voltar a cometer os mesmos erros? Quantas vezes que nós corrigimos nossos filhos: não faça isso, não faça aquilo, e vamos aumentando a intensidade da nossa voz, aumentando a intensidade do castigo, da correção. Já pensou se Deus fizesse assim conosco? Se cada vez que pecássemos os mesmos pecados, como diz o ditado, descesse o cajado, o que seria de mim e de você? Mas o amor de Deus, ele foi cobrado em Jesus. Agradou moê-lo, agradou enfermá-lo, agradou crucificá-lo na cruz. Porque quando Jesus está sendo batizado, ele fala que eu verei o penoso trabalho. Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Terei prazer na sua obra, terei prazer no que ele vai fazer, eu ficarei feliz com o que ele está para acontecer. Jesus, na sua adolescência, já sabia que a sua morte aconteceria. Quando seus pais o inquirem porque ele estava lá no templo: estou fazendo a vontade do meu Pai. Talvez nossos filhos não sabem nem o que serão do futuro, e Jesus já saberia que ia para a morte de cruz, porque Ele me amava, porque Ele ama você. Por isso,
Não pratique mais pecados. Não faça obras más. Tenha temor no Senhor. Porque o amor do Senhor, ele é tremendo, mas ele é justo. E ele vai te julgar por cada pecado. Seus pecados já estão perdoados se você o confessar, mas todos serão julgados. Hoje ficamos até com medo de mandar um WhatsApp, e aí você apaga, aí já tem recurso aí que você consegue ver a mensagem que foi apagada, mas serão ali, não num telão desse tamanho, mas no telão de 200.000 polegadas, todos os dias da sua vida, passando diante dos seus olhos. Se Deus não te amasse, o que seria de você? Como que você pagaria pela sua redenção? Como que você pagaria pelos seus pecados? Por isso o texto continua dizendo, verso 20, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de não serem arguído as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Você foi amado, você foi escolhido, você foi adotado, sendo pecador, sendo miserável, sendo excluído da sociedade, sendo rejeitado, talvez por muitos, mas Ele te chamou para uma boa obra, anunciar o Evangelho a todas as nações, anunciar o Evangelho no seu lar, anunciar o Evangelho na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Você não foi chamado para se assentar a um banco, você foi chamado para fazer a obra do Senhor. Se o mundo será condenado pelas obras más, o que você tem feito por este grande amor? Você foi escolhido para ficar no banco. Jesus Cristo morreu na cruz para você ficar sentado num banco. Será que foi necessário Jesus se encarnar como homem? João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, para você passar 30, 50, 80 anos assentado num banco, sem fazer nada pela obra da redenção? É uma pergunta que só você pode responder. Eu posso te orientar, eu posso te indicar, mas eu acho muito pouco passar assentado no banco, só agradecendo por ser salvo. É necessário que façamos a obra da redenção, porque a maneira que Cristo morreu na cruz era a pior morte, era a pior forma de morrer. E Jesus Cristo sofreu por mim e por você. E o que você tem feito por esse grande amor? Todo amor, ele deve ser correspondido, ele deve ser trocado com gentilezas, com afeto, com lembranças, com carinho, com sentimentos recíprocos. É só Deus que vai me amar? Não cantamos isso aqui, que o amor de Deus não falha, que o amor de Deus não abandona, que o amor de Deus... E eu e você? Falando aqui para quem é casado, para quem deseja namorar, você só vai ser correspondido se você falar, eu te amo. Se você tiver uma namorada secreta e não falar que ama ela, ela nunca vai saber. Será que você verdadeiramente ama a Deus? Será que as suas ações demonstram que você verdadeiramente ama o Senhor? Quando olhamos para esse texto, temos que ter uma avaliação. O amor de Deus é de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer por nós, para que eu e você venhamos a crer nele. Você crê em Jesus?
Se você crê, por que você não o ama incondicionalmente? As nossas 5 interpretações da doutrina calvinista diz que somos totalmente depravados, totalmente corrompidos, totalmente desprovido de algo bom para agradar a Deus. Mas há uma graça irresistível que nos chama, que nos molda, que nos vocaciona a entender este amor. E essa graça, ela é limitada. Você está dentro do limite da graça de Deus, porque muitos queriam estar aqui e não podem, porque estão vivendo seus pecados, estão cegos espiritualmente, estão decaídos na desgraça, na miséria das drogas. Olhamos hoje para a sociedade onde homens de cabelo branco estão se drogando pela rua, estão dormindo na sarjeta, e você foi escolhido, foi chamado para ser amado por Deus. Quantos que desejariam isto? Quantos missionários que replicam esta mensagem diz: por que você não vieste antes do meu filho morrer? Por que não pregaste esse evangelho antes da minha família ser trucidada pelas guerras, ou pela fome, ou pelas misérias que acontecem neste mundo? E eu e você temos ouvido esse evangelho há tanto tempo, e não temos correspondido a este amor. Este amor, ele é tão grande, que vai desde Adão, e até a pequena Esther, que acabou de nascer no meio da nossa igreja. Esse amor vai salvar Adão, salvou Davi, salvou os apóstolos, e salva a mim e a você. Partindo para as nossas considerações finais. Se Deus não te amasse, o que você estaria fazendo hoje? Você já pensou sobre isso? Você já pensou, se você não tivesse nascido no lar evangélico, aonde você estaria hoje? Por isso que o amor de Deus foi de tal maneira, que nos escolheu, que nos chamou, e esse amor foi nos moldando, foi nos transformando, a ponto de estarmos aqui hoje, com a gratidão, com o privilégio, de não mais ser julgado por Deus, mas por ser amado por Ele. Porque Ele está olhando o que você tem feito a cada dia, está olhando as suas orações, está olhando a sua leitura diária da Palavra de Deus, Ele está olhando o seu engajamento na obra do Senhor, Ele está atento ao seu clamor, porque são obras que temos que fazer, mas eu acho, e eu creio, que temos feito tão pouco por esse amor de Deus, porque eu garanto que eu não daria meus filhos por nenhum de vocês, e eu creio que você também não faria isso. Ao olhar para esse texto, precisamos fazer algumas reflexões. Convido você a abrir em Isaías 53. Isaías 53, verso 10 e 11, diz assim: Todavia, o Senhor agradou Moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a prosperidade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si.
No mesmo texto de Isaías, agora no capítulo 55, o verso 1 a 6 diz assim: Ah, todos nós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, comei sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro daquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-se atentamente, comei o que é bom e vos deleitais nos vinhos e nos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi a vossa alma e viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipes e governadores dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que tenhamos a sensibilidade de entender que esse grande amor de Deus, ele tem um tempo, e ele é propício para mim e para você hoje. Se você ainda, como Nicodemos, não entendeu o que é ser amado por Deus, que ainda não reconheceu a Jesus como seu Salvador, é necessário que você faça um quebrantamento. É necessário que você peça a Deus para entender isso. Que Nicodemos só é citado lá no final, quando Jesus está sendo crucificado, e junto com José de Arimateia, ele vai lá e faz a unção do corpo de Jesus. Porque ele entendeu que aquele verdadeiramente era o Filho de Deus. Nicodemos precisou passar toda essa vida, conhecer toda a lei, e necessário ter um encontro com Jesus. Se você está vivendo uma vida de pecado, está vivendo nas trevas, está praticando obras más, é necessário que você pratique a verdade, que você se aproxime da luz, porque a luz, ela vai dissipar todas as trevas, vai dissipar todo o pecado, vai clarear toda a sua vida, a sua mente, o seu olhar, para que você olhe para as coisas espirituais, e você venha fazer as obras que foram feitas já pelo Senhor. Você só vai participar da obra da redenção. Você vai ter o privilégio de falar que Jesus Cristo morreu por esses pecadores que aí estão. Não sei se você já teve esse privilégio de ouvir de alguém, de dizer: você falou de Cristo para mim. Foi naquele dia que eu aceitei Jesus. Será que vamos passar a eternidade sem conhecer quem salvamos, quem levamos a Jesus ser salvo? Será que a nossa obra é simplesmente se assentar um banco? Você já pensou, quando você chegar diante de Jesus, como a irmã Juliana fazia, o teatro de mãos vazias? Será o que Jesus vai falar de você? Você olhar para Jesus com os seus cravos, com a sua mão ferida, olhar para a obra da redenção e você não ter participado de nada? Será que o amor de Cristo não foi tão bom para você? Não foi suficiente para que você arregasse as mangas e trabalhe na obra do Senhor? Ou será necessário que Jesus venha novamente ao mundo para você crer nele? Porque muitos ainda estão esperando isso. Precisam ver Jesus para crer. Mas quando Jesus voltar, ele não voltará mais para propiciar a salvação a todos.
só voltará para aqueles que creram no nome do Filho de Deus, o unigênito Filho do Pai. Que você tenha o entendimento de olhar para a palavra de Deus, de quando cantar novamente esses textos, se você verdadeiramente reconhece que é amado por Deus. E se você tem essa convicção, agradeça a Deus. Senhor, obrigado por o Senhor me amar primeiro, porque eu não seria capaz de te amar. Como a parábola do filho pródigo, ele estava caído nos seus pecados, e ele lembrou que o seu pai tinha um lar, tinha comida, tinha tudo para dar para ele. E mesmo ele retornando todo sujo, todo rebelde, todo contaminado daquelas podridões do mundo, o pai estendeu o braço e abraçou, e beijou, e tratou dele, e o colocou ele novamente como filho. É assim que ele fez comigo e com você. Quando ele te amou, ele te salvou, e te deu o poder de ser chamado Filho de Deus. E hoje eu e você somos amados por Ele, porque Ele primeiro nos amou. Vamos ter alguns instantes de oração, e logo em seguida, encerrar.